Boa noite, meus amados, graça e paz. Daqui a pouquinho estaremos dando início à nossa escola bíblica. Exatamente. Temos estudado sobre o tema geral, tudo entregarei, e como sermos mordomos daquilo que o Senhor nos dá. Então já vimos algumas coisas que devemos cuidar e como devemos administrar isso, sabendo que tudo vem da parte de Deus. E temos que então usufruir e administrar essas coisas sempre para a glória de Deus. Na terça-feira passada, nós então falamos sobre o assunto conversa ou comunicação. E aí nós entendemos e vimos que existe uma diferença entre conversar e entre comunicar. Então a conversa é aquela ideia de que você reúne algumas palavras soltas, falar, discutir, palestrar, prosear. E comunicar é transmitir uma informação. Comunicação é um processo verbal e não verbal de transmitir uma informação a outra pessoa de forma que ela entenda aquilo que está sendo dito. Então a comunicação é um processo verbal ou não. Você pode se comunicar com o olhar, com gestos, e assim a pessoa vai entender de certa forma aquilo que está sendo dito. Então nós começamos falando sobre a arte da boa comunicação. Na lição anterior nós vimos os males de uma má comunicação, e nessa lição de terça-feira nós vimos então como termos uma boa comunicação. Então vimos que você precisa ter uma habilidade para ouvir, dar mais atenção àquilo que está sendo falado, falar menos e ouvir mais. Depois nós vimos que para se ter uma boa comunicação você precisa escolher o momento certo para comunicar. Às vezes você quer falar uma ideia, dizer algo e o momento não é oportuno. E aquela pessoa que precisa ouvir aquela instrução não irá então entender aquilo que está sendo dito. Depois vai falar que nós devemos sempre falar a verdade, mas a verdade deve ser dita com amor. E aí a gente sabe que essa é uma característica, né? Quando vamos dizer algo para alguém, precisamos ser verdadeiros, precisamos dizer exatamente aquilo que precisa ser dito, mas precisamos temperar as nossas palavras com amor. Mas também não confundindo que falar a verdade em amor não é falar com bajulação, não é falar omitindo alguma coisa, mas dizendo aquilo que deve ser dito. E uma das regras, né, é não falar quando os lábios estiverem tremendo, né? Porque quando você está desse jeito, talvez você esteja com raiva, esteja lá num momento que não é bom falar. E depois nós vimos que não é bom que você culpe ou critique o próximo. Então a ideia é exatamente não culpar e nem criticar aquela pessoa que está então sendo ouvida. Uma das atitudes que a gente disse foi: eu não criticarei nenhum membro de minha igreja, mesmo que seja uma crítica justa, sem dar uma solução prática, né? Colocamos isso aí como uma das metas. E a ideia de Gálatas capítulo 6, versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, aqueles que são espirituais devem corrigir com espírito de brandura. Hoje, então, nós estaremos dando início ao segundo ponto, que é o processo para boa comunicação. E se tudo correr bem, temos o ponto 3, que é o resultado disso. Então tem o começo de uma boa comunicação, o processo e o resultado. Agora lembrando o seguinte, o que é que nós precisamos entender? Nós estamos na escola bíblica, e aí na escola bíblica nós contamos com a participação dos irmãos. Vocês podem dar algum exemplo, podem fazer alguma pergunta, se quiserem. Ainda não encontrei ninguém corajoso para falar aqui comigo ao vivo, conversar aqui juntamente na live, dando seu posicionamento, fazendo a sua pergunta, sei lá, ou participar mais ativamente aqui da nossa live. Então fica também aberta essa possibilidade. Então antes de entrarmos no nosso estudo, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nesse exato momento queremos
te rogar, Pai amado, as tuas bênçãos, queremos te pedir, Senhor Deus, a tua compreensão, me ajuda na transmissão da tua palavra, desse estudo, e que todas as coisas, Senhor Deus, sirvam para a nossa vida, que possamos nos comunicar de maneira saudável, da maneira correta. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, quero dar aqui já boa noite para os irmãos que estão conosco, irmão Vitor, irmã Nadiane, irmão Anderson, Deus abençoe. Irmã Valda também está conosco, a Vilna, irmã Adriana, a Daniela também está conosco, a Késia, deixa eu ver se tem mais alguém, eu acho que travou aqui, só um minutinho, deixa eu tentar ver, ok, então são esses que estão conosco. Então vamos para o nosso texto, o texto que está no nosso estudo é 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, e de modo que naquilo que fala contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então, meus amados, diante do nosso texto, nós vemos aqui os cuidados naquilo que vamos falar, praticarmos aquilo que é correto e não o que é errado, não fazermos o que é mal e sim procurarmos fazer o bem. São algumas lições. Mas o que nós vamos enfatizar aqui é exatamente a parte da comunicação. Aquilo que nós vamos falar, como diz aqui no começo do nosso versículo, nós precisamos então ter um ânimo igual, sermos misericordiosos, isso ajuda no nosso falar, não pagando, não fazendo injúria de jeito nenhum, pelo contrário, usando palavras de bênção, bendizendo, porque foi para isso que nós fomos chamados e assim recebermos bênçãos de Deus. Mas agora nós vamos ver o processo para uma boa comunicação. Então, quando vamos falar com outras pessoas, o ser humano ele utiliza alguns recursos básicos, fundamentais. Por exemplo, existe o emissor, é aquele que está transmitindo a fala, e existe o receptor, aquele então que está recebendo a mensagem ou o conteúdo daquilo que está sendo falado. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o áudio, que eu acho que está alto. Pronto. Então, quando existe isso, a comunicação vai fluir de forma natural. Quando há então essa forma de transmitir e receber sem barreiras, sem dificuldade, a comunicação então flui nessa troca de frases. Agora existem algumas barreiras, existem algumas coisas que impedem a comunicação, existem algumas coisas que impedem esse processo de comunicação.
Primeira coisa é o preconceito. Então muitas vezes a comunicação não flui como deve fluir, porque muitas vezes somos preconceituosos. Exatamente. Às vezes as pessoas não querem falar com outro porque é de um poder aquisitivo mais baixo, é pobre, e aí você não quer se misturar com aquele tipo de pessoa. Às vezes é porque é rico demais, e aí você se acha humilde demais para poder estar tendo uma comunicação. Às vezes a pessoa pousa, com um ar de uma santidade, só que não é a santidade, é mais um farisaísmo, um ar de que é alguém quase que intocável, e aí essa pessoa não se mistura, não se comunica com pessoas que têm as suas fragilidades ou que revelam os seus erros, que mostram as suas lutas. Então isso também impede muitas vezes o processo para se ter uma boa comunicação. Então às vezes esse preconceito impede de haver uma comunicação sadia. Outra coisa que impede é a competição. São aquelas pessoas que estão sempre dispostas a falar e dificilmente estão prontas para ouvir. E sempre tem um argumento, sempre tem um contra-argumento, tem a réplica, tem a tréplica, fala sempre, não tem ninguém que consiga discordar, está sempre com a razão, e aí fica nessa competição que acaba impedindo também que a comunicação tenha um processo saudável. A outra coisa é o egocentrismo, que é uma barreira que vai impedir o ponto de vista do outro. É aquele tipo de pessoa que nunca vê que o outro pode estar certo, aquilo que aquela pessoa está dizendo realmente tem um fundamento, tem um quê de razão ou de verdade. E aí, aquela pessoa que é egocêntrica, ela só quer ser escutada e não está disposta de forma alguma a escutar a outra opinião. Então isso também prejudica o processo de comunicação. E o outro grande problema que quebra a comunicação, que quebra esse processo, é a confiança traída. O fofoqueiro tem a boca do tamanho do seu pé. Dado o tempo suficiente, ele estará divulgando algum segredo, partilhando informação particular ou traindo a confiança de alguém. Esse, eu creio que é um dos grandes problemas, da grande possibilidade de se quebrar um processo de comunicação. É aquela pessoa que não pode ouvir nada, que já espalha para todo mundo. É a pessoa que ouve uma coisa aqui e já vai dizer para outra, que diz para outra e passa para outra. Às vezes envolve pessoas que não irão resolver, por isso que é fofoca. Envolve pessoas que vão até difamar, e é esse o outro problema da fofoca. O fofoqueiro, ele não tem o desejo de resolver a questão, ele tem mais desejo de difamar, de denegrir a imagem, de dar uma ideia sempre negativa daquela pessoa que está sendo o alvo da fofoca. E às vezes isso também quebra o processo de comunicação. Então o que é que nós devemos fazer? Como é que nós vamos caminhar rumo a esse processo para se ter uma boa comunicação? Primeiro, você precisa planejar cuidadosamente a sua comunicação. Evite falar demais. Evite falar aquilo que é desnecessário. Às vezes as pessoas vão dizer, e aí vai começar uma história, começa por uma coisa, vai para outra e nunca chega no local. Cansa o ouvinte, aquela pessoa que está ouvindo perde então a concentração, não se interessa mais aquilo que você está dizendo, e aí não se há um processo saudável. Então planeje. Se você vai falar sobre determinado assunto, se detenha naquele determinado assunto, seja direto, use poucas palavras, não crie tanta expectativa. Então fale aquilo que tem que ser falado de forma clara, direta e objetiva. Então planeje aquilo que você vai dizer. Segundo, fale de maneira clara e pausada. Também outra coisa que é importante, né? Não queira dizer, não queira gritar, não queira falar nervoso. Se acalme,
Tire a ira do coração, tire a raiva, tire a pressa, porque às vezes na pressa você diz algo sem pensar. Então tenha calma, respire fundo, fale de forma clara, fale de forma pausada, dê tempo para que aquela pessoa absorva aquilo que você está dizendo. Terceiro passo, evite comentar, falar, dialogar, comunicar-se em momento de tensão ou estando sob tensão, porque você poderá dizer muitas coisas que mais tarde pode vir a se arrepender. Pode dizer uma palavra que ofende, pode dizer uma palavra que vai machucar o coração daquela pessoa, ou pode dizer algo que não era para ter sido dito para aquela pessoa, e aí você vai ter que depois amargar o erro da sua precipitação, por ter falado sobre uma tensão, às vezes pressionado, fala o que não deve, né? Acontece muito isso em casais, marido e mulher, entre patrão e funcionário, entre líder e ovelha. Então sempre acontece isso nesses momentos. Então tenha calma, não fale de forma que esteja sob pressão. E o quarto passo é procure falar palavras disciplinadas. Nós temos que entender que as nossas palavras devem ser cautelosas. Nós devemos falar aquilo que tenha realmente uma transmissão objetiva daquilo, que não vá devagar, passar por cantos que não tem sentido, não vai edificar, às vezes vai dizer palavras de baixo calão, palavras ofensivas, vai dizer aquilo que não era para ter sido dito. Então procure palavras corretas, palavras que não ofendem. Tem muito a ideia de você que não sei o que. Então calma, seja disciplinado. Irmão, você não acha que poderia ter sido assim? Irmão, você não acha que assim seria melhor? Olha, irmão, eu vi, me deu a entender isso. Então esse tipo de palavra, ela é melhor de se ouvir do que quando você é isso, você é assim, e acaba então trazendo uma barreira no processo da comunicação. Em Salmos 16, versículo 23, diz o seguinte: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Então aquele que tem um coração sábio, ele então é mestre, ele controla a sua boca, ele vai dizer aquilo que tem que ser dito da forma correta, e ele acaba persuadindo mais, né? Persuasão não é negativo. Você pode usar ser alguém que tem um poder de persuasão para o mal, mas uma pessoa que tem poder de persuasão não é algo pejorativo, né? Você pode ser alguém que consegue convencer pessoas a fazer o que é certo, a fazer o que é correto. Para isso, você precisa ser sábio nas suas palavras, você tem que ter então um controle da sua boca, e aí você consegue ter a condição de transformar vidas com o seu jeito de falar, com a comunicação sendo precisa e o processo todo sendo muito claro. Então, qual é o resultado de uma boa comunicação? A Bíblia está falando, é Deus, quer dizer, falando conosco, é Deus se comunicando conosco. Um dos maiores exemplos de comunicação é o próprio Deus. Deus, ele fala de forma clara. A gente vê isso quando ele fala para Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e eu vou te levar para ser uma grande nação. Então ele é muito claro, é isso que deve ser feito. Então assim também deve ser nossa forma de comunicar. Devemos ser claros. Se tem que se dizer algo, diz claramente: olha, não, isso não é certo, isso é assim, eu creio que assim será melhor. Olha, irmão, é assim que deve ser feito. Essa aqui é a forma correta de se fazer isso. Olha, minha esposa, eu não acho que isso é bom, isso pode prejudicar. Olha, meu marido, isso tem me afligido, isso tem feito mal na minha vida. Então fale de forma clara o que precisa ser dito. Não fique criando situações ou aguardando algo e acaba virando um momento que vai se amargurando e não diz mais nada que tem que ser dito
e acaba prejudicando. Seja claro, isso me ofendeu, isso não foi bom para mim, isso me fez mal, isso foi bom, eu gostei disso, olha, você fez isso e isso, muito claro em tudo que vai falar. Outra coisa, nós precisamos entender que nós podemos falar em diversos lugares e temos que estar prontos para isso. A pregação do Evangelho, ela não se restringe somente dentro do seu lar, na sua escola, no seu trabalho. Deus falou com Moisés numa sarça ardente. Então nós podemos falar do amor de Cristo, falar de Deus em vários lugares, no ônibus, no Uber que você pega, né, no aplicativo, no transporte de aplicativo, sentado na sua calçada, na fila do mercantil. Então esteja disposto a falar, comunicar o Evangelho onde você estiver. Esteja disposto a comunicar algo onde você estiver e não se limitar apenas a um lugar. Também nós podemos falar com diversas faixas etárias. Nós vemos Deus falando com Samuel em um sonho. E ele era um adolescente, era um jovem. E Deus então se comunica com esse jovem de forma agradável. Nós também podemos atingir várias faixas etárias. Temos que aprender a falar com crianças, com jovens, com adolescentes e também com aquelas pessoas que são mais idosas, mais maduras. Então isso é importante, né? Tem jovens que só falam cheio de gíria e aí fica difícil a comunicação com alguém mais idoso. Tem pessoas que têm um linguajar muito culto, muito difícil de se entender e aí as crianças não conseguem compreender. Tem pessoas que são infantis demais, é um linguajar muito infantil e aí fica difícil se absolver aqueles que são mais jovens. Então, você precisa entender que as suas palavras devem atingir a forma de comunicar diversas faixas etárias, assim como Deus também se comunicou com várias pessoas. Temos também que Deus se comunica de forma que marca a vida da pessoa que lhe ouve. Nós vemos então Deus falando com Isaías, pegando ali uma tenaz tirada do altar e colocando na boca do profeta Isaías. E aquilo marca a vida de Isaías. E nós também podemos nos comunicar ao ponto de marcarmos a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. E a melhor forma de marcarmos a vida de pessoas é falando daquilo que Deus fala. É usando a palavra de Deus, pregando, usando ela como exemplo, é trazendo o Evangelho da graça para essas pessoas que podem ser alcançadas por Cristo, podem ser salvas e terem assim as suas vidas marcadas, as suas vidas transformadas. Então que você seja esse comunicador da graça de Deus, que você seja aquele que vai falar do maravilhoso Evangelho. E também você pode tocar profundamente na vida de pessoas encorajando, assim como Deus fez com Jeremias. Nós podemos ser aqueles que vamos dar direção para alguém que está perdido. Nós podemos ser aquele que no momento de dor vão falar palavras de consolo e vão encorajar pessoas a tomarem decisões. Nós podemos ser aqueles que vamos motivar jovens a irem a um seminário, preparar-se teologicamente, ou motivarmos alguém para fazer missões, para ir para outro campo, para ir para outro lugar. Nós podemos fazer isso porque Deus também fez isso. E também nós podemos trazer uma comunicação que pode ser forte e pode ser radical, fazer com que as pessoas caiam na realidade. Foi isso que Jesus fez com Saulo, quando estava perseguindo a igreja. Então no caminho ele tem um encontro com Jesus e ele disse: quem é que estou perseguindo? Ou quem é você? E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E aí então ele disse: agora você vai importar, você vai entender o que é então sofrer pelo meu nome. E aí Paulo então ele tem um toque de realidade. E às vezes pessoas precisam disso.
Precisamos chegar para as pessoas e mostrarmos que existe uma realidade. Às vezes as pessoas estão vivendo um cristianismo no mundo da lua, um cristianismo aguado, um evangelho falso, e precisam ouvir alguém que diga: olha, acorda, você tem vivido um evangelho que está te levando para o inferno, você tem se envolvido com coisas que estão te levando mais para longe de Deus, e essas pessoas precisam tomar um toque de realidade. Então isso é uma comunicação que é uma bênção na vida daqueles que recebem. Então, quais são os resultados da palavra de Deus sendo dita de forma correta? Quais são os resultados de homens e mulheres que comunicam-se sempre usando os decretos de Deus? Primeiro, através da palavra de Deus, nós podemos fazer com que pessoas tenham os seus pecados perdoados. Nós vemos Davi sendo repreendido por Deus através do profeta Natã, e lá no Salmo 51 ele reconhece os seus pecados. Nós vemos também a possibilidade de usarmos a palavra de Deus, comunicarmos a palavra de Deus para alguém, fazermos com que pessoas louvem a Deus com gratidão. É o que o salmista faz lá no Salmo 40, capítulo 40, versículo 1 e 3, quando ele diz que esperou confiadamente no Senhor, e o Senhor ouviu e colocou no lábio dele um cântico de gratidão. Então, às vezes, pessoas estão aflitas e precisam ouvir Deus falando, e muitas vezes Deus fala através de nós com a palavra de Deus. Quantas pessoas nas lives já louvaram a Deus dizendo: pastor, a mensagem hoje foi para mim. Hoje pela manhã fiquei muito emocionado. Um amado irmão disse: olha, pastor, essa palavra foi especial para mim. Eu me emocionei, chorei, porque eu tenho realmente falhado nisso. Eu tenho que me colocar nessa disposição de usar a armadura de Deus, entender que as minhas lutas não são contra aqueles que estão à minha volta, mas sim contra os principados e potestades. E então ele se sentiu tocado, viu que precisava mudar. Que coisa maravilhosa a gente poder ouvir isso. Deus colocando nos lábios daquelas pessoas louvor. Eu disse para ele: meu amado, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se a palavra de Deus hoje, nessa manhã, tocou no seu coração, para que você veja que tem errado nessa área, então, meu amado, chore, peça perdão a Deus, e você encontrará consolo da parte dele. Que bom nós podermos saber que a palavra de Deus faz isso. Que bom podermos testemunhar que pessoas estão louvando a Deus, porque a palavra de Deus tem esse poder de fazer com que pessoas louvem a Deus, mesmo reconhecendo os seus erros. Outra coisa é que quando usamos a palavra de Deus, comunicamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, pessoas podem se alegrar porque pertencem ao Senhor, se alegrar porque o Senhor dá palavra de alegria, se alegrar porque vê as bênçãos de Deus, as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E nós podemos ser, então, esses que vão levar a palavra do Senhor, comunicar a palavra do Senhor a corações tristes, que podem então se encher de alegria. Não é isso que a palavra de Deus diz em Salmo 19? Que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, meus amados, nós temos essa responsabilidade de levarmos a lei do Senhor para que pessoas se alegrem, para que pessoas tenham a sua alma restaurada e se alegrem por pertencerem ao Senhor. E também a gente precisa levar a palavra para que as pessoas aprendam a falar. É muito difícil, amado, muito difícil. Um salvo em Cristo Jesus, ele não pode mais se comunicar como antes. O nosso linguajar, antes de conhecer a Cristo, era um linguajar baixo. Sempre, na maioria das palavras, tinha alguma palavra, alguma
alguma expressão chula, alguns palavrões ofensivos, o jeito de falar muda, porque agora nós estamos ouvindo Deus falar conosco, e Deus nos fala de forma completamente diferente, e a gente precisa entender isso. E em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquelas que forem para edificação, para transmitir graça àqueles que nos ouvem. Oh, amados, como é ruim vermos pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem salvas em Cristo, e postam, usam os dedos, não é somente os lábios, mas usam os dedos para expressar alguns pensamentos de palavras torpes, palavras que ofendem. É tão triste vermos às vezes pessoas postando coisas e mais coisas, sempre depreciando o próximo, sempre se colocando em um nível mais elevado do que o próximo, ou então falando mesmo palavras ofensivas, querendo atingir de alguma forma alguém. Também é muito ruim quando você fala com alguém que se diz um salvo, que é para ter transformação, e continua com um linguajar baixo, com palavrões saindo da boca de forma fácil, voluntária. Então nós devemos mais fazer isso, da nossa boca não deve sair palavras assim, palavras que ofendem, palavras que não é para estar no vocabulário de um cristão. As nossas palavras devem ser palavras de edificação, palavras que transmitem graça àqueles que estão nos ouvindo, palavras que tragam a doçura da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Então, uma comunicação para ser perfeita, para ser recebida de forma correta, essa comunicação deve estar permeada pela palavra de Deus. Os meus conselhos devem vir do Senhor. Os meus posicionamentos devem vir da palavra de Deus. As minhas palavras devem ser sempre agradáveis. Nós devemos sempre transmitir graça e não causar mal-estar, não causar raiva, não causar um sentimento ruim àqueles que nos ouvem. É certo que em alguns momentos nós teremos que ser firmes, teremos que ter um posicionamento direto, claro, e que isso às vezes ofende, porque estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Pedro foi chamado e aquela pessoa que chama diz: olha, eu não quero mais que você fale do Evangelho, você está livre. Então não fale mais nada, não pregue de Cristo, não diga mais nada. E Pedro sai de lá e diz: importa que eu obedeça a Deus e não a homens. Então o importante sempre é fazer aquilo que agrada a Deus. Então quando eu for falar mesmo as verdades de Deus, elas muitas vezes vão desagradar, e infelizmente desagrada até crentes. Pessoas que se dizem crentes não querem ouvir aquilo que Deus diz, principalmente se for para repreender, para educar, para disciplinar, porque as palavras de Deus não encontram guarida naqueles corações. Então, meus amados, resumindo aqui, fechando a nossa lição sobre conversa ou comunicação, nós precisamos entender que a comunicação deve ser um permanente processo de participação e comunhão. E através desse meio, Deus usou uma forma para que os homens se relacionem entre si, mas também é uma forma dos homens se relacionarem com Deus de forma natural. É a maneira que eu compartilho com vocês as coisas de Deus, os valores de Deus. É a forma que eu posso enriquecer a sua vida. Aquilo que eu posso te dar quando vem da palavra de Deus é algo nobre, é algo que eu tenho convicção que pode mudar a sua vida para melhor. É algo que quando eu digo que eu tenho convicção que vem da palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida, ela vai te fazer melhor. Então jamais nós podemos deixar de nos comunicar. É muito triste
né? Irmãos que não se falam. É muito triste. É muito ruim porque a pessoa não quer. A pessoa não quer falar sobre determinado assunto e aí vira o rosto e acha que isso está resolvendo o problema. É muito difícil quando você está sempre buscando uma aproximação e a pessoa rejeita porque o que você fala vem da parte de Deus e a pessoa não quer ouvir. Mas nós precisamos ser fiéis e aquilo que nós vamos falar deve estar sempre temperado com a palavra de Deus. Né? Aqui, a grande maioria aqui tem mulheres e tem homens também que comem. Mas se você fizer um feijão só cozido com água e colocar na hora do almoço, mesmo que tenha um arroz temperado, uma carne temperada, mas se você colocar o feijão só cozido com água e mais nada, ele vai estragar o sabor daquele almoço, daquela refeição. E é tão bom quando você pega sempre uma alimentação bem temperada, com todos os ingredientes, com sal na medida certa, com uma verdura, algo que vai dar sabor, com ervas, né, que dão gosto na comida. E então fica tão bom provar aquele alimento. Assim também é a nossa comunicação. Cuidado para as nossas palavras não serem insossas, para que as nossas palavras não sejam carregadas demais de sal, e aí fica ruim de conseguir receber. Então que as nossas palavras sejam sempre temperadas. Coloca-se porções da palavra de Deus no nosso linguajar. Não estou dizendo que você tem que criar aquele dialeto gospel, né? Que tudo tem aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, amém. Não é isso. Na verdade isso aí é jargão. É moda de crente, né? Dizendo, às vezes está falando uma frase aleluia, glória a Deus, mas não está falando nada da palavra de Deus. Então quando eu digo temperar a palavra de Deus, é dizer aquilo que Deus diz. É você falar com a sua forma de falar, com o seu entendimento, aquilo que Deus diz. Temperar as suas palavras com a palavra de Deus, você vai estar fazendo uma excelente comunicação. E mesmo que aquela pessoa que está ouvindo rejeite, mas diante de Deus seu coração está tranquilo que você está comunicando as verdades de Deus. E se ela não quer ouvir, o problema não é porque você não está falando de forma clara, de forma precisa ou falando a verdade. O problema é que aquela pessoa está cheia, está fastiosa, porque está cheia de palavras ruins. Passou o dia comendo salgado por aí de R$1. E aí não tem condição de pegar um prato temperado, gostoso, com tudo aquilo que será bom, os nutrientes bons, mas está tão cheio de coisa que não é saudável. Está tão cheio das coisas do mundo, do linguajar do mundo, dos pensamentos do mundo, que ouvir e receber um prato temperado com a palavra de Deus não dá. E você rejeita, não, sei que está bom, mas eu não quero. Eu sei que é a verdade, mas essa verdade é para você, não é para mim. Eu já estou cheio da minha verdade. E aí passou o dia todinho comendo coxinha, salsicha com miojo, e aí não está pronto para receber a deliciosa, como diz o autor de Salmo, como mel, a palavra de Deus tão doce como mel. Então, amados, a comunicação deve ser isso. Devemos usar isso que Deus nos deu para transmitirmos graça àqueles que estão nos ouvindo. E por fim, precisamos então entendermos. Se temos alguma coisa para comentar, devemos falar diretamente com a pessoa, para que haja um acerto. Se eu tenho algo para falar de um irmão, eu não vou falar para outro irmão, eu vou falar para aquele irmão. Mas eu também não vou falar para só jogar as palavras e dizer, olha, você é isso, e não quero mais ouvir nada, não. Eu quero falar, irmão, eu tenho visto isso, e eu quero tirar essa dúvida, é isso?
e procurar um acerto. Ô irmão, pois me perdoe, eu pensava que era isso. Ou então o irmão que ouviu diga, ô irmão, é mesmo, eu falhei nisso, me perdoe. Então sempre buscar o acerto. E isso não é só com a igreja, só com os membros, mas os cônjuges, pais e filhos, no ambiente de trabalho. Principalmente nós que somos cristãos, temos que ter cuidado. O ambiente de trabalho, às vezes, você é um gerente, um supervisor de uma empresa, um líder, e às vezes está cheio de pessoas que não são. E às vezes você tem que ter uma postura diferente. Transmita graça. Mostre para as pessoas que você é diferente. Que a forma de falar, de dar ordem, de corrigir, de dizer o que tem que ser feito, seja sempre de forma graciosa e que conquiste o coração daquelas pessoas. Também as pessoas à sua volta. Se existe algum problema, sempre busque o conserto, sempre busque a reconciliação, sempre busque viver em paz, sempre busque a harmonia, sempre busque a comunhão com todos. E você deve ter em mente que sem amor entre nós não somos nada, pois o Senhor nos ordena que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Então assim, com esse pensamento, nós teremos então condição de nos expressarmos como devemos fazer e de forma que agrada a Deus. Então esteja sempre pronto para dizer pelo menos 3 coisas, e aí você anota aí, esteja sempre pronto para isso. Primeiro, esteja sempre pronto para dizer, eu estava errado. Ou meu irmão, realmente eu errei. Eu estava errado. Eu fiz isso, eu errei. Isso não é errado, amado, isso não é feio. Reconhecer que errou é nobre. Você passa então a imagem de que é uma pessoa ensinável. Você transmite a imagem que é falho como qualquer outro. Você também transmite a imagem que você é alguém humilde e que está pronto para reparar o seu erro. E isso resolve tanto problema. Quando você é corrigido, busca alguém lhe corrigir e você está errado, diga, sim, eu estava errado, irmão. Me perdoe. Eu errei. Pequei contra você. Pequei contra Deus. E eu reconheço o meu erro. Irmãos, isso resolve tantos problemas na sua vida. Tantos problemas se acabam quando você diz, eu estou errado, que se você pudesse, você reconhecia sempre os seus erros. Não se ensoberbeça, não acha que reconhecer o erro é demonstrar fraqueza. Muito pelo contrário. Os fortes reconhecem que erram. Pessoas fortes dizem, eu errei e estou pronto para aprender. Estou aqui me submetendo e reconhecendo que sou falho, mas que quero fazer o que é certo. Então não esqueça disso. Esteja sempre pronto a dizer, eu estava errado. Segunda coisa que você deve estar sempre pronto a dizer, por favor, me desculpe. Diga isso. Sempre que você puder. Se você ofendeu, se você errou, se você falou algo que machucou, coloque isso no seu vocabulário. Meu irmão, por favor, me desculpe. Eu errei contra você. Eu pequei. Eu falei de forma errada. Eu não deveria ter feito isso. Essa frase vai lhe dar graça. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos e Ele concede graça aos humildes. Vimos aqui no nosso texto de 1 Pedro que o Senhor está com o rosto virado àqueles que são soberbos. Então, meus amados, diga, ô meu irmão, por favor, me desculpe. Então, aprenda a dizer, eu estava errado, e aprenda a dizer, por favor, me desculpe. E a terceira palavra, que transmite graça a todos, é Deus ama você e eu também lhe amo. Demonstração de amor
através de palavras. Às vezes nós vamos tratar um problema e as pessoas pensam que nós odiamos ela porque vamos tratar um problema. Mas as pessoas às vezes precisam ouvir isso. Irmão, Deus lhe ama. É por isso que a palavra de Deus está ali corrigindo. E eu também lhe amo. É por isso que eu estou usando a palavra de Deus para corrigir os seus erros. Isso aqui é amor. Então, irmão, saiba disso. Deus lhe ama e eu lhe amo. Irmãos, esteja sempre disposto a dizer essas três coisas e vocês vão viver uma comunicação muito melhor. Porque quando alguém vier lhe corrigir, você diz, eu estava errado. Quando você pecar contra alguém, procure esse irmão e diga, irmão, me perdoe, eu pequei, eu fiz ali o que era errado, me desculpe, me perdoe. E no final, diga para esse irmão, irmão, Deus lhe ama e eu também te amo. Obrigado por ter vindo falar comigo e obrigado por ter me escutado. Deus te ama e eu também. E aí eu quero fazer aqui uma oração final que está aqui na nossa lição. E essa oração diz assim: bondoso Deus, ajuda-me a dizer as palavras certas, aquele cujo coração está pesado pela ansiedade. Que minhas palavras nunca sejam a causa de mais preocupações. Ensina-me a promover a paz pela maneira como respondo aos outros. Amém. Aleluia e amém. Que essa seja também a sua oração, meu irmão. Que esse seja o seu desejo. Que você possa dizer palavras que trazem conforto, que as suas palavras não sejam causas de preocupação a ninguém e que suas palavras transmitam paz. Que essa seja a nossa oração para que possamos nos comunicar de forma que agrada a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Quero dar aqui o meu boa noite a Thaís Lima, também o pastor Marcos, Deus te abençoe, Duarte Comadeira, também a irmã Jarina, irmão David, o Paulo Otávio, o Giba. Opa, rapaz, diga aí, pastor Gilberto. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz. Nosso pastor, ele é o líder aqui dos pastores, responsável em nos aconselhar, estar conosco quando precisamos. Muito obrigado, pastor, por estar conosco aqui nessa live. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por sua presença aqui na nossa live. Que Deus abençoe. Também a Vilna, minha irmã, está aqui conosco. Deus abençoe. A irmã Cláudia Ribeiro está sempre conosco. Amada, Deus abençoe também sua vida. A Lídia Oliveira também está conosco. Irmã Isabel, que Deus abençoe. Saudades. A irmã Jarina fez uma observação aqui, eu não vi. A irmã Jarina disse o seguinte: mesmo não sabendo muito, mas é sempre bom trocar uma ideia com outras pessoas a respeito de Deus. Irmã, eu sempre digo, ao terminar o culto, você quer ser ricamente abençoada? Procure um irmão, procure uma irmã e vá conversar sobre a pregação. Diga, irmão, o que foi que você achou da pregação? Irmão, você viu aquele ponto que o pastor falou isso? Você viu aquele versículo? Vocês saem muito mais edificados, a palavra fica muito mais firme no coração e vocês vão amadurecer muito. Então tenha sempre isso, um bate-papo teológico com os irmãos, sempre após do culto. Isso vai ser de grande eficácia e também de grande crescimento para vocês. Irmã Jarina, Deus abençoe. Irmã Daniela está conosco, Darlia, né, está conosco também, Larissa, Fonseca, Nizete, acho que isso aqui é a primeira vez que eu vejo aqui. Irmã Pamila, Deus abençoe, graças a Deus. Irmã Jarina de novo, a irmã Violeta está conosco, a Daniela também disse, né, que estava todos aqui, o Leandro, Deus abençoe também. E, deixa eu ver quem mais, Anderson Júnior, irmã Valda também está conosco, a Késia, filha da irmã Valda, abraço também para o irmão Francisco. E a Adriana Santana, lá da Serra de Mulugu, que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Senhor Deus, Pai amado, obrigado por essa lição de hoje, Senhor Deus. Nos ajuda a nos comunicarmos de forma correta, não falarmos irados, não falarmos palavras ofensivas, e termos o cuidado de temperarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras com a Tua palavra. Que não saia de nossa boca nenhuma palavra torpe, senão exclusivamente aquelas que são para edificação, palavras que transmitem paz, Senhor Deus, àqueles que nos ouvem. Obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra nos ensina que esse é o procedimento correto. Então que Teu Santo Espírito nos conduza a isso. Em nome de Jesus, que te oramos e agradecemos. Amém. Quero dar aqui um exemplo de um pastor. Eu conheço um pastor que dificilmente, eu acho que eu ainda nunca vi ele responder algo assim que você perguntava. A gente às vezes perguntava no seminário, chegava, pastor, isso aqui? Ele então segurava no queixo, olhava, pensava, tomava mais ou menos 1 minuto, e aí depois que ele pensava, então ele dizia, era um missionário americano, eu preciso pensar um pouco mais sobre isso, depois eu respondo. Então dificilmente ele respondia algo naquela hora, e eu achava estranho, né? Por que ele não respondia logo? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, porque às vezes quando a gente fala logo, a gente acaba falando besteira, falando o que não deve, e a gente acaba se prendendo nas nossas próprias palavras. Então, se você puder respirar um pouquinho, como esse amado pastor, respira 1 minuto antes de responder, pede sabedoria a Deus, para que as suas respostas sejam sempre temperadas com a palavra de Deus. Tá ok? Um forte abraço no coração de todos. Abraço, pastor Gilberto, que Deus abençoe. Abraço também a sua família, meu irmão. Então, amanhã às 6 horas da manhã, nós mudamos o horário do nosso devocional. O desejo é começarmos o dia com a palavra de Deus. E para aqueles que estão no corre-corre, possam pegar bem cedo o nosso devocional às 6 horas da manhã, o nosso devocional matinal. Aguardo todos vocês. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. E até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço no coração e vamos ter então todos uma excelente noite, se Deus permitir.